Eu ainda estava de avental quando ela bateu a porta na minha cara. Não foi um portão qualquer. Foi a porta da casa que eu ajudei a comprar. Da casa onde eu passava mais tempo do que na minha própria. Da casa onde eu tinha uma gaveta com as minhas coisas, uma xícara separada para mim, um cantinho no sofá que todo mundo já sabia que era meu. Foi essa porta que minha filha bateu, com força, com raiva, com uma frieza que eu ainda hoje não consigo explicar direito. Eu fiquei parada na calçada por alguns minutos, sem saber o que fazer com as mãos. O avental ainda estava amarrado na minha cintura. Cheirava a alho refogado. Eu tinha acabado de colocar o feijão para cozinhar, quando ela entrou pela cozinha e disse, com aquela voz que eu aprendi a temer nos últimos anos, que eu precisava ir embora, que ela precisava de espaço, que eu estava sufocando a vida dela. Não gritou. Isso foi o que mais doeu. Se ela tivesse gritado, eu teria conseguido me defender. Mas ela falou baixo, devagar, com aquele tom de quem já tomou uma decisão e não quer discutir. E eu, que tinha 58 anos, que tinha trabalhado a vida inteira, que tinha dado tudo o que tinha por aquela mulher, saí pela porta de casa com o avental no corpo e as mãos cheirando a alho. O que aconteceu depois foi algo que eu nunca esperei e que ela, com certeza, jamais imaginou que eu teria coragem de fazer. Meu nome é Conceição. Pode me chamar de Ceiça, que é como todo mundo me conhece desde pequenininha. Tenho 58 anos, nasci em Governador Valadares, mas vivo em Belo Horizonte há mais de 30 anos. Trabalho como auxiliar administrativa numa empresa de contabilidade. Sempre trabalhei. Nunca dependi de ninguém para pagar as minhas contas. Sou viúva há 6 anos. Meu marido, o Geraldo, morreu de infarto num domingo de manhã enquanto tomava café. Foi rápido. Doeu muito. Ainda dói. Tenho uma filha. Só uma. A Viviane. Falo o nome dela e ainda sinto aquele aperto no peito que não é raiva, não é mágoa pura. É algo mais complicado do que isso. É o amor misturado com a decepção. É a memória de quem ela foi misturada com a clareza de quem ela se tornou. É difícil separar essas coisas. Mas vou tentar. A Viviane tem 32 anos. É bonita, inteligente, formada em direito. Casou com o Marcelo há 5 anos. Tem 2 filhos pequenos, o Henrique, que tem 4 anos, e a Isabela, que vai fazer 2 em março. São meus netos. São o amor mais puro que eu conheço. E foram eles, no fundo, que me mantiveram dentro daquela casa por tempo demais. Foram eles que me fizeram aceitar coisas que eu não deveria ter aceitado. Mas deixa eu contar do começo, porque essa história não começou naquele dia do avental. Começou muito antes. Começou quando eu ainda não sabia reconhecer os sinais. Quando o Geraldo morreu, eu desmoronei por dentro, mas me mantive de pé por fora. Tinha contas a pagar, trabalho para ir, uma filha que precisava de mim, mesmo que ela já fosse adulta e já tivesse a própria vida. Chorei muito, mas chorei sozinha no banheiro de madrugada com a torneira aberta para ninguém ouvir. Era assim que eu tinha aprendido a ser forte. Era assim que a minha mãe tinha me ensinado. Guarda a dor para dentro e segue em frente. A Viviane foi me visitar bastante nos primeiros meses depois da morte do pai. Ligava todo dia, às vezes 2 vezes por dia. E eu me agarrei nessa atenção como quem se agarra numa tábua no meio do mar. Não percebi naquela época que uma parte daquela atenção não era amor puro. Era culpa. Era obrigação. Era aquele sentimento que os filhos têm quando os pais ficam sozinhos e eles não sabem exatamente o que fazer com isso. Mas eu não enxergava assim. Eu só sentia que tinha a minha filha perto. E isso me bastava. Foi ela quem sugeriu que eu começasse a ir à casa dela com mais frequência. A Isabela ainda não tinha nascido. O Henrique tinha uns 18 meses e o Marcelo viajava muito a trabalho. Mãe, você fica aqui em casa sozinha o dia todo. Vem mais vezes. Você me ajuda com o Henrique e faz companhia para mim. Eu achei que era um convite. Não percebi que era o começo de uma dinâmica que duraria anos e que me custaria caro. Comecei a ir 3 vezes por semana. Depois virei 4. Depois virou quase todo dia.
Cuidava do Henrique enquanto ela trabalhava em home office, fazia almoço, ajudava na limpeza quando precisava. E quando a Isabela nasceu, fui ainda mais. Passei semanas dormindo no quarto de hóspedes logo depois do parto, ajudando no banho, nas mamadas da madrugada, no sono que não vinha. Eu não reclamei. Eu gostava de estar lá. Gostava de ter para onde ir, de sentir que era necessária, de ouvir o riso do Henrique pela manhã e de embalar a Isabela enquanto ela adormecia no meu colo. Aquilo era vida para mim. Era o que preenchia o silêncio do apartamento onde o Geraldo não estava mais. Isso já aconteceu com você? Sabe quando a gente se faz tão necessária que não percebe que virou parte de uma engrenagem que não pode parar? Conta nos comentários, porque eu sei que não estou sozinha nisso. Mas os sinais foram aparecendo, devagar no começo, quase imperceptíveis. Coisas pequenas que eu descartava, porque não queria ver o que elas significavam. O primeiro foi numa tarde de outubro, uns 2 anos depois que eu tinha começado a frequentar tanto a casa dela. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi a Viviane no quarto ao telefone com a amiga dela, a Fernanda. Não estava escutando de propósito, mas a porta estava entreaberta e as palavras vieram até mim com uma clareza que me fez parar de mexer a colher. Ela está aqui de novo. Todo dia, Fernanda. Todo santo dia. A voz tinha um cansaço nela, um tom de fardo. Sei lá, fico com dó de falar alguma coisa, né? Mas às vezes é demais. Fiquei parada com a colher suspensa no ar por um tempo que não sei dizer quanto foi. Depois abaixei o fogo, tirei o avental. E quando ela saiu do quarto, eu disse que precisava ir, que tinha lembrado de uma coisa em casa. Ela não insistiu. Isso também doeu. Fui embora sem comer. Passei a noite revirando aquelas palavras na cabeça. Ficava me perguntando se eu tinha interpretado errado, se o contexto era outro, se a voz dela tinha um tom que eu não soube ler direito. Mas no fundo eu sabia. Sabia que não tinha interpretado errado. E foi aí que eu comecei a perceber que eu tinha me tornado um peso na vida da minha filha, sem que ninguém tivesse me avisado. Fui menos por algumas semanas. Ela não perguntou o motivo. Isso me disse mais do que qualquer conversa poderia dizer. Mas aí veio o Natal. E no Natal eu voltei. Porque é assim, né? A gente sabe que não é bem-vinda do jeito que deveria ser, mas prefere se iludir do que enfrentar a verdade. E no Natal a ilusão fica mais fácil porque tem árvore, tem luz, tem criança feliz, tem cheiro de bolo. A casa da Viviane ficava decorada de um jeito lindo. E eu ajudava a decorar. Comprava enfeite, pendurava, botava aquelas bolinhas que as crianças adoram e que o Marcelo achava exagerado. Foi no Natal daquele ano que aconteceu a segunda coisa. A coisa que não dava mais para descartar como interpretação equivocada. A família do Marcelo tinha vindo jantar. Os pais dele, o irmão com a esposa e as crianças. A casa estava cheia, barulhenta, aquecida. Eu tinha passado 2 dias ajudando no preparo. Tinha feito a rabanada, o peru, o arroz com passas, o bolo de nozes que a Viviane adora desde criança. Estava cansada, mas era um cansaço bom, daquele que vem de fazer algo com amor. Na hora de sentar à mesa, os lugares já estavam organizados. Tinha plaquinhas nos assentos, uma ideia da Viviane para deixar mais arrumado. Eu fui procurar o meu lugar e não encontrei. Andei em volta da mesa inteira 2 vezes. Nada. Perguntei baixinho para ela onde eu sentava, e ela olhou para a mesa com uma expressão que eu ainda não consigo descrever direito. Uma mistura de descuido e algo que parecia quase alívio por não ter que explicar. Ah, mãe, você pode pegar uma cadeira da varanda e sentar ali do lado da geladeira? É que a mesa não comporta todo mundo. A mesa tinha 10 cadeiras. Eram 11 pessoas. E eu, que tinha feito o jantar, fui sentar na cadeira da varanda, ao lado da geladeira, com o prato no colo por alguns minutos até alguém perceber e me dar um espacinho na ponta. Não disse nada. Sorri para as crianças, servi mais um pouco de arroz para quem pediu, e quando ninguém estava olhando, me levantei e fui lavar louça. Fiquei na cozinha até o jantar acabar.
A Viviane entrou uma vez com um prato vazio e disse: "Tá gostoso demais, mãe", e voltou para a sala. Fui embora mais cedo naquela noite. Disse que estava com dor de cabeça. Não era mentira. No caminho de volta para casa, dentro do ônibus, com as luzes piscando da cidade passando pela janela, eu pensei em tudo que eu tinha feito por aquela mulher. Pensei nos anos em que trabalhei em 2 empregos para que ela não precisasse de nada. Pensei nas noites em que fui buscá-la na faculdade quando o ônibus não passava. Pensei nas vezes em que ela ligou de madrugada com problema no casamento e eu ouvi por horas sem reclamar. E pensei nela me mandando sentar na cadeira da varanda enquanto a família do marido ocupava os lugares da mesa que eu tinha ajudado a pôr. Naquela noite, algo começou a mudar dentro de mim. Não era raiva ainda. Era uma clareza que ia chegando, devagar, como aquela luz do amanhecer que a gente não percebe quando começou. Os meses que se seguiram foram de uma dinâmica que eu aprendi a chamar de invisibilidade programada. Eu estava lá, eu fazia tudo, mas eu não existia de verdade. Não era convidada para as conversas da sala quando vinham amigos. Não era incluída nas decisões sobre as crianças. Mesmo quando me pediam opinião, eu via que não era para levar em conta de verdade. Era para me manter ocupada, para me dar uma sensação de participação enquanto as coisas eram decididas sem mim. Uma tarde, a Viviane me perguntou o que eu achava de colocar o Henrique numa escola nova, com um método diferente, mais caro, que exigia que alguém buscasse todos os dias porque o horário era complicado. Dei minha opinião. Disse que achava importante considerar a rotina e a adaptação da criança, que mudança de escola podia ser difícil nessa fase. Ela ouviu, assentiu e 2 semanas depois me contou, animada, que tinha matriculado o Henrique na nova escola. "Dá certo porque você pode buscar, né, mãe? Fica pertinho daqui." Não era uma pergunta. Era uma afirmação disfarçada de pergunta. E eu disse que sim, porque era o que eu sempre fazia. Comecei a buscar o Henrique todos os dias. Saía do trabalho mais cedo, às vezes pedia para trocar turno, ajustava a minha vida inteira em volta daquele horário. Ninguém perguntou se isso era difícil para mim. Ninguém perguntou se eu precisava de alguma coisa. Era dado como certo, como se eu não tivesse uma vida própria, como se o meu tempo fosse uma extensão do tempo deles. E eu deixei. Esse é o ponto que eu precisei encarar com honestidade mais tarde. Eu deixei acontecer. Não porque eu era fraca, mas porque eu precisava daquele vínculo de um jeito que não era saudável. Precisava ser necessária para não sentir o vazio que o Geraldo tinha deixado. Preenchia o silêncio da minha casa com a barulhada da casa da minha filha. E enquanto eu fizesse isso, enquanto eu aceitasse aquele papel, eu não precisava olhar para o que estava me faltando de verdade. Mas as coisas foram se acumulando. E chega uma hora em que o peso fica alto demais para fingir que não existe. Foi numa sexta-feira de julho. Eu me lembro do frio, porque Belo Horizonte estava com aquele frio seco de inverno que resseca os lábios e faz a gente querer ficar debaixo do cobertor. Eu tinha ido para a casa da Viviane mais cedo naquele dia porque ela tinha uma audiência e precisava que eu ficasse com as crianças. Cheguei às 7 da manhã. Dei café para o Henrique, troquei a Isabela, levei o menino para a escola, voltei, fiz almoço, dei comida para Isabela, coloquei para dormir, dobrei roupa enquanto ela dormia. Quando a Viviane chegou, às 4 da tarde, eu estava sentada no sofá com os olhos pesados de cansaço. Ela entrou, jogou a pasta no hall de entrada, foi direto para o quarto trocar de roupa, saiu de lá com um look casual e anunciou que ia sair com a Fernanda. "Você pode ficar até o Marcelo chegar? Ele está chegando mais 6. Não pediu. Não perguntou se eu estava cansada. Não perguntou se eu tinha planos. Disse como quem delega uma tarefa a uma funcionária que está esperando ordens. Alguma coisa dentro de mim enrijeceu. "Viviane, eu tô aqui desde as 7 da manhã. Ela parou, me olhou com uma expressão levemente surpresa, como se eu tivesse dito algo fora de lugar. "Eu sei, mãe. Por isso tô te pedindo para ficar só mais 1h30. Eu fiz tudo hoje. Cuidei das crianças, fiz almoço,
Busquei o Henrique na escola, dei jantar para Isabela. Tô cansada. Mãe, não exagera. É só esperar o Marcelo. Não exagera. Essas duas palavras ficaram reboando na minha cabeça pelo resto da tarde. Fiquei, porque as crianças estavam lá e eu não ia embora deixando criança pequena sem adulto. Mas fiquei diferente. Fiquei em silêncio, sem a animação de sempre, sem as histórias que eu contava para o Henrique, sem a música que eu cantarolava enquanto dava banho na Isabela. O Marcelo chegou às 6h15. Encontrou as crianças prontas para dormir, a cozinha limpa, o jantar feito. Me agradeceu com um "Valeu, Ceissa", distraído, e foi pegar o celular que estava vibrando na mesa. Saí sem que ninguém percebesse que eu tinha ido. Aquela noite eu não dormi. Fiquei na cama olhando para o teto. E pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti fazer uma pergunta que eu tinha evitado por anos. Uma pergunta simples, quase óbvia, mas que dói de um jeito profundo quando a resposta não é a que a gente queria. Quando foi a última vez que a minha filha perguntou como eu estava? Fiquei ali tentando lembrar, buscando na memória alguma conversa recente onde ela tivesse perguntado sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre a minha saúde, sobre o que eu estava sentindo, sobre os meus planos, sobre a minha vida. Não encontrei nada nos últimos meses, talvez mais. Tudo era sobre ela, sobre as crianças, sobre o Marcelo, sobre as demandas da casa, da escola, do trabalho dela. Eu era uma peça naquele sistema, uma peça eficiente, disponível, barata, que nunca reclamava e nunca faltava. Não era filha e mãe, era prestadora de serviço e cliente. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Nos dias seguintes, fui menos. Mandei uma mensagem dizendo que não podia buscar o Henrique na quinta porque tinha compromisso. Era verdade. Tinha marcado consulta com a cardiologista, adiada 3 vezes porque eu não queria atrapalhar a rotina deles. Ela respondeu com um "tudo bem", seco, e depois me mandou mensagem, perguntando se eu poderia compensar na sexta indo mais cedo. Não respondi imediatamente. Deixei passar algumas horas. Depois disse que via se conseguia. Não fui na sexta. Ela ligou na sexta à tarde com aquela voz de quem está segurando irritação. "Mãe, você falou que ia ver se conseguia. Eu organizei o meu dia em cima disso." "Eu sei, mas eu não consegui. Tive que resolver uma coisa aqui." Silêncio. Depois ela disse que tudo bem e desligou. A frieza naquelas 2 palavras era uma acusação. Mas eu deixei passar. Passei 2 semanas com uma frequência diferente. Indo menos, saindo mais cedo, não antecipando ajuda que não fosse pedida. E percebi, nessas 2 semanas, que quando eu não estava disponível, a dinâmica deles se ajustava. O Marcelo buscava o Henrique. A Viviane ajeitava o horário. As coisas aconteciam sem mim. Eu não era insubstituível. Eu era conveniente. Essa descoberta doeu de um jeito específico que é difícil de descrever. Não é o tipo de dor que vem de uma surpresa. É o tipo que vem de confirmar algo que você já sabia, mas fingia não saber. E foi numa segunda-feira, 3 semanas depois daquela noite em que não dormi, que aconteceu a coisa do avental. Eu tinha ido porque a Isabela estava com febre no fim de semana. E a Viviane tinha me ligado preocupada. Fui, fiquei com a menina, a febre baixou, e na segunda a criança estava bem. Mas como era dia de trabalho da Viviane e eu tinha folga, fui para ajudar. Por hábito. Porque ainda era assim que eu funcionava. Estava na cozinha fazendo o feijão quando ela entrou. Não veio com o rosto fechado desde o começo. Ou, pelo menos, eu não percebi. Ficou parada no batente da porta da cozinha por um momento, me olhando, e então falou: "Mãe, eu preciso que você vá embora." Eu me virei para ela, com a colher na mão. "O quê?" "Eu preciso de espaço. Você vem todo dia, fica aqui o tempo todo. Eu não consigo ter a minha casa para mim." Eu me sinto sufocada. Olhei para ela por alguns segundos. Tentei entender. Tentei encontrar naquela frase algo que fizesse sentido com tudo que eu tinha feito nos últimos anos. Tentei localizar naquele rosto a filha que eu tinha criado.
Viviane, você me pediu para vir. Eu sei, mas a situação mudou. As crianças já estão maiores. O Marcelo está viajando menos. A gente está conseguindo se organizar. Mas você continua aqui como se não tivesse percebido que a gente não precisa mais tanto assim. Cada palavra era uma pedra. Não precisamos mais tanto assim. Como se eu fosse um serviço temporário que tinha cumprido o prazo e podia ser dispensado. Você está me mandando embora da sua casa. Eu estou pedindo espaço. É diferente. Não era diferente. Eu tirei o avental, com calma. Dobrei em 2, coloquei sobre a pia. Peguei a bolsa que estava na cadeira da cozinha. Olhei para ela uma última vez esperando alguma coisa. Uma hesitação. Não é assim que eu quis dizer. Uma abertura. Não veio? Saí pela porta. Ela fechou atrás de mim. E eu fiquei na calçada com um cheiro de alho nas mãos e 58 anos nas costas, entendendo que alguma coisa tinha acabado naquele momento. Não sabia ainda o que viria depois. Mas sabia que depois daquilo eu não seria mais a mesma. Naquele dia, eu ainda não sabia que a minha saída daquela cozinha ia mudar muito mais do que a minha rotina. Ia mudar o jeito como a minha filha me enxergava. E ia mudar, acima de tudo, o jeito como eu me enxergava. Fui andando até o ponto de ônibus. O frio da manhã ainda estava no ar. Um frio úmido de agosto que entrava pelos ossos. Sentei no banco de metal e fiquei olhando pro nada por um tempo. Uma senhora idosa sentou do meu lado, cumprimentou, e eu respondi com um sorriso automático que não chegou aos olhos. No ônibus, com o movimento balançando devagar, eu fiz uma coisa que não fazia há muito tempo. Pensei em mim, só em mim. Não nas crianças, não na Viviane, não no que eu tinha deixado de fazer, não no feijão que estava no fogo. Pensei em mim. Pensei em que eu era antes de virar a mãe que estava sempre disponível. Pensou na Conceição de 40 anos, que gostava de ler romance, que tinha um grupo de bordado com as vizinhas, que adorava passear no parque municipal nos fins de semana, que sonhava em conhecer Gramado no inverno. Pensei em quando foi a última vez que eu tinha feito qualquer uma dessas coisas. Não lembrei. E aí chorei. Quieta, sem fazer escândalo, com o rosto virado para a janela para ninguém ver. Chorei não pelo que tinha acontecido naquela manhã. Chorei pelo tempo. Pelo tanto que eu tinha me perdido, devagar, sem perceber, entregando pedaços de mim numa casa, onde eu era conveniente, mas não era vista. Quando cheguei no meu apartamento, o silêncio me recebeu do jeito que ele sempre me recebia. Mas naquele dia, eu não fui fugir dele. Não fui ligar a televisão no volume alto, nem pegar o telefone para ver se tinha mensagem. Sentei na poltrona da sala, aquela poltrona cinza que era do Geraldo e que eu não tinha conseguido me desfazer, e fiquei sentada em silêncio por 1 hora inteira. Deixei o silêncio ser silêncio. E dentro desse silêncio, alguma coisa foi se assentando. Uma decisão que ainda não tinha forma, mas que eu sentia tomando espaço no peito. Não era raiva, não era vontade de me vingar de nada. Era uma certeza que vinha de dentro, firme, quieta, inevitável. Eu não ia mais para lá do mesmo jeito, nunca mais. Não ia ligar para perguntar se precisavam de alguma coisa. Não ia me oferecer, não ia aparecer sem ser chamada. Não ia moldar a minha vida em volta de uma casa onde eu era um utensílio. Ia ser a mãe da Viviane, com amor, com presença quando fosse recíproca. Mas não ia mais ser a funcionária não remunerada que estava tão acostumada a ser que nem percebia mais o quanto aquilo me custava. Essa decisão não foi fácil de manter. Nos primeiros dias, o hábito tentou me puxar de volta. Várias vezes eu peguei o telefone para mandar mensagem perguntando como as crianças estavam, como a Isabela tinha ficado depois da febre, se o Henrique tinha dormido bem. Toda vez eu parava, respirava e deixava o telefone na mesa. Ela que ligasse, ela que perguntasse. Se eu importava de verdade, ela ia sentir minha falta. Se não importava, então eu precisava saber disso também. Os primeiros 3 dias não tive notícia nenhuma, nem mensagem,
nem ligação, nada. No quarto dia, recebi uma mensagem curta. Mãe, o Henrique perguntou por você. Não era ela perguntando por mim, era o neto, e ela usando o neto como recado. Respondi que estava bem e que daria um beijo nele da minha parte. No sexto dia, ela ligou. A voz tinha um tom que eu conhecia bem, o tom de quem vai precisar de alguma coisa. Mãe, você pode vir amanhã? Tem uma reunião cedo e o Marcelo viajou de novo. Respirei fundo antes de responder. Não posso amanhã, Viviane. Tenho compromisso. Silêncio. Que compromisso? Um compromisso pessoal. Não devia satisfação. Sabia disso. Mas ainda custou dizer. Mãe, é só de manhã. Eu volto antes do meio-dia. Eu não posso amanhã. Ela desligou sem se despedir. Aquilo doeu. Mas eu não liguei de volta. Fui dormir. E dormi. No outro dia de manhã, sem filha, sem netos, sem compromisso inventado, fiz algo que não fazia em anos. Fui a pé até o Parque Municipal, sozinha, com meu tênis velho, um casaco de lã e um copo de café que comprei numa padaria no caminho. Andei por quase 2 horas entre as árvores, ouvindo passarinho, sentindo o frio da manhã no rosto, parando quando queria, sentando nos bancos sem pressa de levantar. E senti, pela primeira vez em muito tempo, que eu era uma pessoa inteira. Não uma extensão da vida de ninguém. Uma pessoa com nome próprio, com passo próprio, com tempo próprio. Voltei para casa com as bochechas vermelhas de frio e uma leveza no peito, que eu tinha esquecido que existia. Naquelas semanas que se seguiram, eu fui reconstruindo a Conceição que eu tinha guardado numa gaveta sem perceber. Voltei para o grupo de bordado. Tinha parado há 2 anos alegando falta de tempo, mas o tempo estava lá o tempo inteiro. Eu é que tinha enchido ele de outras coisas. Voltei numa terça à noite, um pouco envergonhada, achando que teriam me esquecido. A dona Marlene abriu a porta, me olhou e disse: Ceissa, finalmente a gente estava com saudade de você. E eu quase chorei ali mesmo no batente. Marquei as consultas que tinha adiado. Fiz exame de sangue que estava pendente há meses. Fui ao dentista. Coisas básicas, coisas de cuidado com a própria saúde, que eu tinha empurrado porque não sobrava tempo depois de cuidar de todo mundo. Liguei para minha amiga Sueli, que mora em Contagem e que eu não via há mais de 1 ano. Marcamos um almoço. Comemos num restaurante aquilo de bairro. Ficamos 3 horas conversando, rindo de coisas que não tinham importância nenhuma. E quando eu cheguei em casa no final da tarde, eu estava de bom humor de um jeito que me surpreendeu. E a Viviane? A Viviane ficou estranhando. Eu percebi pelas mensagens que foram ficando mais frequentes, mas de um jeito diferente. Não eram mais pedidos disfarçados de mensagem de carinho. Eram tentativas de entender o que tinha mudado. Mãe, sumiu? Tá tudo bem com você? Mãe, me liga quando puder. Eu respondia. Mas respondia no meu tempo. Não imediatamente, não deixando tudo para atender na hora. Respondia quando estava disponível de verdade, não quando era conveniente para ela. Uma semana depois, ela me convidou para almoçar na casa dela no domingo. Fui. Levei um bolo de fubá que eu tinha feito na véspera. O Henrique correu para me abraçar quando eu entrei. E eu segurei aquele menino com tudo que eu tinha, sentindo o cheiro de criança, que é um dos melhores cheiros do mundo. A Isabela ficou me olhando desconfiada por uns 10 minutos antes de decidir que eu era confiável e vir me pedir colo. O almoço foi tranquilo. A Viviane ficou um pouco mais quieta do que o normal. O Marcelo conversou sobre o trabalho, sobre uma viagem que tinha feito, sobre um projeto novo. Eu participei, ri, contei sobre o grupo de bordado, sobre o passeio no parque. No final do almoço, quando o Marcelo foi dar banho nas crianças, a Viviane ficou comigo na mesa. Ficamos um tempo sem falar, cada uma com um copo de café, olhando para o nada. Então ela disse: Você está diferente. Não era elogio, não era crítica. Era uma constatação, com um leve tom de desconforto. Estou, respondi sem explicação, sem desculpa. O que aconteceu? Eu parei de me perder. Ela ficou me olhando por um momento.
Você ficou brava comigo por aquilo que eu falei, né? Não fiquei brava, eu entendi. Entendeu o quê? Entendi o meu lugar. Fiz uma pausa e decidi que queria um lugar diferente. Ela baixou os olhos para o café. Ficou em silêncio. E eu não preenchi aquele silêncio, como eu sempre fazia. Deixei ele existir. Deixei ele pesar do jeito que precisava pesar. Eu fui dura demais naquele dia, ela disse finalmente com uma voz menor. Foi. Eu estava sobrecarregada e passei para você de um jeito feio. Foi feio, sim. Ela levantou os olhos para mim. Eu vi neles algo que estava tentando ser arrependimento, mas que ainda estava misturado com orgulho, com aquela resistência de quem não está acostumada a se desculpar de verdade. Me perdoa? Perguntou. Olhei para minha filha. Olhei para o rosto dela, que tem a sobrancelha do Geraldo e o jeito de sorrir da minha mãe. Pensei em tudo que passamos juntas, em como eu a amava de um jeito que não tinha palavras certas para descrever. Eu te amo, Viviane. Sempre vou amar. Mas perdoar não quer dizer que as coisas voltam a ser como eram. E as coisas não vão voltar a ser como eram. Ela frunceu a testa levemente. Como assim? Quer dizer que eu não vou mais vir todo dia? Não vou mais estar disponível toda hora. Tenho a minha vida, tenho os meus compromissos, tenho as minhas amigas, tenho a minha saúde para cuidar. Quando você precisar de mim e eu puder, eu venho. Com prazer. Mas não como prestadora de serviço, como mãe, como avó, como pessoa que você convidou porque queria a minha presença, não porque precisava das minhas mãos. Silêncio. Você vai me ver menos. Talvez, mas quando você me ver, vai ser de verdade. Ela ficou olhando para mim por um tempo longo e eu percebi naquele momento que ela estava diante de uma versão de mim que ela não conhecia. Uma versão que não recuava, não amenizava, não suavizava a verdade para poupar o desconforto dela. E aquilo era estranho para ela, desconfortável, porque ela estava acostumada com a outra Ceissa, a que fazia tudo e não pedia nada. Essa Ceissa era diferente, e ela ia ter que decidir o que fazer com isso. Nos meses seguintes, a relação entre nós foi se ajustando. Não foi fácil, não foi linear, não foi aquele arco bonito de virada emocional que a gente vê em filme. Foi difícil. Teve momentos em que ela tentou voltar aos velhos padrões, ligando de última hora pedindo favor como se nada tivesse mudado, usando um tom que pressupunha que eu estaria disponível como antes. Nesses momentos eu dizia que não podia. Às vezes podia, mas dizia que não podia, porque o limite precisava ser exercitado até virar real. Teve um fim de semana em que o Marcelo viajou e ela me ligou às 10 da noite dizendo que as crianças estavam doentes e ela estava sozinha e não sabia o que fazer. Eu ouvi. Perguntei o que as crianças tinham. Dei orientações básicas sobre febre em criança. Mas não fui. Disse que se piorasse era para ligar para o pediatra, que o número estava no grupo de WhatsApp da família. Ela ficou em silêncio por um segundo e então disse, tudo bem. E deu conta. Isso foi importante. Ela deu conta, porque ela era capaz. Ela sempre foi capaz. Ela só tinha me usado como muleta porque eu tinha aceitado esse papel por tempo demais. Teve também momentos melhores. Um sábado em que ela me ligou sem nenhum pedido, só para contar que o Henrique tinha falado uma coisa engraçada e ela queria compartilhar comigo. Atendi e fiquei rindo por 10 minutos com ela. Aquilo valeu mais do que qualquer tarde de trabalho não reconhecido. Uma tarde ela veio me visitar aqui em casa. Só ela, sem as crianças. Trouxe uma caixinha de brigadeiro da confeitaria que eu gosto. Sentamos na varanda, tomamos café, conversamos sobre tudo e sobre nada. Ela me perguntou como eu estava. De verdade, não de passagem. Perguntou sobre o bordado, sobre a Sueli, sobre o que eu tinha lido ultimamente. E eu contei. Contei sobre o livro que estava lendo, uma história de uma mulher que recomeça a vida depois dos 50.
Contei que tinha me inscrito numa aula de pintura em tela que estava acontecendo perto de casa. Contei que estava pensando em fazer uma viagem para Gramado no inverno, aquela viagem que eu tinha adiado por anos. Ela me ouviu, com atenção de verdade. E no final disse com uma voz baixa que não era o tom de sempre: eu não sabia de nada disso. Não sabia que você queria tantas coisas. Eu sempre quis. Você nunca perguntou. Ela ficou em silêncio. Eu vi no rosto dela o trabalho de alguém que está tentando enxergar algo que estava na frente o tempo todo. E eu não disse mais nada. Deixei ela ficar com isso. Essa foi a conversa mais honesta que eu e a minha filha tínhamos tido em anos. Talvez em toda a nossa vida adulta juntas. Agora preciso contar a parte que eu chamei, lá no começo, de essencial. A coisa que ela esqueceu quando me colocou para fora naquela manhã de agosto. 3 meses depois do dia do avental, a Viviane me ligou com uma voz diferente, mais séria. Um pouco apressada, mas com um cuidado por baixo que eu notei. Mãe, você pode me fazer um favor? Depende. O que é? Você tem o contato da Maria dos Anjos? Aquela advogada que você me apresentou uma vez. A Maria dos Anjos era a advogada de família, uma conhecida minha de longa data, que eu tinha apresentado para Viviane anos atrás, quando ela estava pensando em montar o próprio escritório e precisava de orientação. Eu tinha guardado o contato da Maria dos Anjos no celular, sim. Mas havia algo na voz da Viviane que me fez perguntar: para que você precisa dela? Silêncio curto. Eu estou precisando de orientação sobre uns documentos, coisas do escritório. Não era coisas do escritório. Eu conheço a voz da minha filha. Aquela pausa antes de responder, aquele cuidado na escolha das palavras. Mas não pressionei. Mandei o contato. 2 semanas depois, num sábado cedo, ela apareceu na minha porta. Sozinha. Com olhos que tinham chorado não faz muito tempo. Eu abri, deixei ela entrar. Fiz café sem perguntar nada. Ela ficou sentada na mesma cadeira da cozinha onde a gente tinha conversado antes, as mãos em volta do copo de café, e depois de um tempo longo ela disse: Mãe, eu e o Marcelo estamos nos separando. Não disse nada. Só olhei para ela. Faz uns 6 meses que a coisa foi piorando. A gente tentou, foi à terapia de casal, mas... Ela parou, respirou. Não está funcionando. A gente decidiu que o melhor é separar. Ficamos em silêncio por um momento. Depois, ela continuou. Vou precisar de ajuda com as crianças enquanto eu me organizo. O processo, a mudança, tudo isso vai ser... A voz falhou um pouco. Vai ser difícil. E aí, ela me olhou, com aqueles olhos que eram iguais aos do Geraldo. E eu vi ali, por baixo da mulher dura e independente que ela tinha construído, a menina que ainda precisava da mãe. De verdade. Não para fazer feijão, não para buscar na escola, mas para estar presente de um jeito que fosse real. Eu vou estar aqui, eu disse. E estava. Mas diferente, com horário combinado, com presença planejada, com tempo reservado para mim também. Fui ajudar com as crianças nas tardes em que ela tinha reunião com o advogado. Fui estar com ela nas noites em que ela chorava e precisava de alguém que não julgasse. Fiz aquela presença que é de mãe de verdade, não de empregada doméstica. E ela recebeu diferente também. Disse obrigada. Perguntou se eu estava bem antes de despejar os próprios problemas. Uma vez, quando eu estava chegando tarde porque o grupo de bordado tinha atrasado, ela disse: Vai com calma, mãe, não precisa correr. Pareceu pequeno, mas não era. O que ela tinha esquecido, naquela manhã de agosto, quando me colocou para fora pela porta, era exatamente isso. Tinha esquecido que eu era pessoa, que eu tinha vida, que o meu amor não era serviço, que eu poderia estar lá ou não estar, que a minha presença não era garantida só porque eu era mãe. Tinha esquecido que presença real não se impõe, se convida, se cuida, se merece. E quando ela precisou de verdade, quando a vida virou de cabeça para baixo e o chão sumiu debaixo dos pés dela, ela descobriu que eu ainda estava. Mas estava do jeito certo.
do jeito que eu devia ter estado desde o começo, com amor e com limite, com presença e com respeito. A separação foi dolorosa. O processo durou meses. Houve brigas, houve momentos difíceis com as crianças, houve noites que eu fiquei do lado dela até tarde porque o choro não parava. Mas em nenhum desses momentos eu me apaguei. Em nenhum desses momentos eu deixei de ser eu mesma para ser só o que ela precisava. Eu era as duas coisas ao mesmo tempo, mãe e pessoa, com amor e com limite. E a Viviane, aos poucos, foi aprendendo isso também. Não foi automático. Não foi uma virada de chave. Foi um processo lento, com recaídas, com dias difíceis, com conversas que custaram caro a nós duas. Mas foi. Hoje ela me liga às vezes só para contar como foi o dia, não pedindo nada, não precisando de nada, só compartilhando. E quando eu atendo, eu sei que do outro lado tem a minha filha de verdade, não a gestora de mim que ela tinha se tornado. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque isso acontece em tantos lares, em tantas famílias, com tantas mães que se perdem dentro de casa, tentando manter tudo junto. Hoje eu tenho 59 anos. Fui a Gramado no julho passado. Fiz a viagem sozinha. Me hospedei num hotel pequeno e charmoso no centro. Tomei vinho quente na rua. Caminhei pela neve artificial com o casaco que eu tinha comprado especialmente para isso. E numa tarde, sentada numa cafeteria com um cappuccino e um livro no colo, olhei pela janela para a rua movimentada e pensei no quanto eu tinha quase desistido de mim mesma sem perceber. O quanto eu tinha me encolhido para caber numa vida que não era minha. O quanto eu tinha adiado a Conceição para que a filha, a mãe, a avó pudessem existir. Como se não desse para ser todas essas coisas ao mesmo tempo. Como se eu precisasse me apagar para que as outras versões de mim pudessem brilhar. Mas não é assim. Nunca foi assim. Ainda continuo trabalhando. Ainda vou à casa da Viviane com frequência, mas com tempo combinado, com vontade real, não com a obrigação surda de quem não sabe dizer não. Ainda bordo às terças com a dona Marlene e as outras. Ainda ligo para a Sueli todo mês pelo menos uma vez. Ainda caminho no parque municipal quando o tempo ajuda. E quando eu olho no espelho agora, reconheço a mulher que está ali. Não é a mulher perfeita, não é a mãe perfeita, não é uma heroína de nenhuma história milagrosa. É uma mulher comum, brasileira, que passou dos 50 e aprendeu, mais tarde do que deveria, mas ainda há tempo, que dignidade não é egoísmo, que limite não é abandono, que amor de verdade não precisa se apagar para provar que existe, que a porta que a minha filha fechou na minha cara naquela manhã de agosto, com cheiro de alho, não foi o fim de nada. Foi a abertura de outra coisa. Algo mais honesto, mais recíproco, mais real. Comenta de que cidade você está assistindo. E se você tem uma história parecida com a minha, conta nos comentários. Porque eu sei que não somos poucas. E se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se encontra na próxima. Eu não sei o que o futuro guarda. Não sei como vai ser a minha relação com a Viviane daqui a 10 anos. Não sei como as crianças vão crescer, o que vão pensar da avó, que memórias vão guardar de mim. Mas sei de uma coisa. Sei que nunca mais vou sentar na cadeira da varanda para caber num espaço que não foi feito para mim. Nunca mais vou dobrar o meu avental e sair pela porta de cabeça baixa. Nunca mais vou me fazer pequena para que o amor de alguém caiba no meu tamanho. Porque amor de verdade não pede isso. E eu aprendi isso tarde, mas aprendi. E não esqueço mais.